pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece ainda, sou Isabela Zitti, médica veterinária. Eu trabalho exclusivamente com comportamento de felinos e hoje eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Pet Love e da VetSmart para poder estar aqui falando sobre um conteúdo tão importante e dessa vez com o patrocínio da Koenig. E hoje nós vamos falar a respeito da feromonoterapia na clínica médica e comportamental de pequenos animais. Bom, começando então a nossa palestra, eu tenho que colocar aqui para vocês alguns conceitos para que vocês possam entender, né? Então, primeiro eu vou colocar esse conceito sobre o que é um semioquímico. Semioquímicos são substâncias químicas que são utilizadas na comunicação entre os seres vivos na natureza, que podem influenciar a fisiologia ou o comportamento desse animal. E o que o semioquímico e o feromônio, o que eles têm a ver? O feromônio é um tipo de semioquímico, tá? Então, quando a gente fala da palavra feromônio, do grego, né? O ferin, gente, aí eu já não sei pronunciar grego, tá? Aí eu vou pagar o mico aqui mesmo, tá? Ele significa transportar, tá? E o hormon significa estimular, tá? Excitar também, mas não no sentido sexual, tá bom, gente? Bom, e para que os feromônios, né, eles são utilizados, inclusive esse é o tema da nossa palestra, como que a gente vai utilizar os feromônios na clínica, né, de cães e gatos, mas eu vou dar um foquezinho maior aqui para os felinos, porque hoje eu atendo exclusivamente os felinos, né. Então, os feromônios, eles são utilizados na comunicação química dos animais, tá, na comunicação que a gente chama de intraespecífica. O que isso quer dizer? Feromônio de cachorro, só o cachorro pode sentir. Feromônio de gato, só o gato pode sentir, tá? E o feromônio, ele tem o que a gente chama de resposta comportamental inata. O que isso quer dizer? É uma coisa meio que instintiva, sabe? Então, o gato, né, ele já nasce já com esse instinto, né, de poder detectar esse feromônio. Vou depois, com calma, falar os detalhes disso para vocês, tá? Bom, então a gente falando de química, né, a gente tem que pensar em comunicação. E aí, falando de comunicação, a gente tem que entender o quê? Que toda vez que a gente fala de comunicação, a gente está falando de um sinal, tá? No caso aqui, a gente está falando de um sinal químico, que vocês vão ver que esse sinal, ele tá envolvido com cheiro e também com feromônios, tá? Então, a gente tem aqui um serzinho que ele precisa emitir um sinal, né? Aí, essa informação, ela vai ter que ser transferida e vai ter o outro serzinho que precisa receber esse sinal. Então, essa mensagem meio que vai ser aceita, tá? Então, falando em comunicação e a gente pensando na espécie gato, então como que os gatos se comunicam, né? Quais são as vias de comunicação dos felinos? Primeiramente, ela é olfatória ou olfativa, então eles se comunicam através desse olfato, tá? Eles se comunicam também através da audição, da visão e do tato, né? Quando a gente fala em tato, a gente envolve, assim, alguns comportamentos que a gente chama de afiliativos, que no decorrer aqui também eu vou estar falando um pouco para vocês, né? Na verdade, a comunicação entre os gatos, ela é uma comunicação mista, né? É uma comunicação complexa, então tá tudo misturado ali, né? Os seres humanos se comunicam mais falando, né? Então a gente fala demais. Eu que sou italiana falo até mais do que deveria, né? Os gatos também se comunicam através da fala? Sim, se comunicam, tá? Mas a principal via de comunicação deles é através dos cheiros, né? Os cachorros, gente, a mesma coisa, tá? Então eles também se comunicam através de posturas corporais, expressões faciais, né? No caso das expressões faciais, os cachorros, eles têm mais expressões faciais que os gatos, tá? Então, eles possuem mais expressões do que os gatos. Também se comunicam através da vocalização e através de uns sinais que a gente chama de calming signals. São alguns sinais corporais que eles emitem em situações de ansiedade, de medo, de estresse, insegurança. Um exemplo de um calming signal é quando o cachorro faz assim com a língua, a gente chama de licking, né? E quando eu atendia clínica de cachorro, porque até o ano passado eu atendia clínica de gato, clínica de cachorro, eu tô para falar que assim, eu acho que eu observava esse sinal do licking, acho que 99% dos cachorros que chegavam no consultório, tá?
Aí eu deixei um artigo aqui para vocês, para quem quiser, né, dar mais uma lidazinha a respeito desses calming signals, tá? Bom, então, gente, né, principal via de comunicação deles é essa via olfatória, que nariz bonito. Bom, então, quando a gente fala nessa comunicação química, né, a gente tem que falar também que sabores também estão aí incluídos nisso, né? Então, assim, quando a gente fala em comunicação química, a gente inclui sabor, a gente inclui cheiros, odores, aromas e os feromônios. Uma outra maneira da gente entender também as funções da comunicação química é que ela vai depender de vários fatores também. Então, por exemplo, quando a gente fala em características individuais, o que eu estou querendo dizer? Que um animal que pertence a um grupo social, então, por exemplo, aqui na minha casa, né, o grupo social dos meus gatos, eles possuem um cheiro característico, né, que vai misturar o cheiro da casa, o cheiro do meu marido, o cheiro de todos os gatos, né? Então, isso faz parte do odor comum que a gente fala, e os feromônios ali no meio, tá? O gato ou o cachorro também tem alteração química quando ele muda o seu estado de saúde, então quando ele está doente também pode acontecer isso daí, com a idade também pode acontecer, né? A gente tem que pensar também em animais que tomam remédio, né? Remédio altera também o cheiro de urina, o cheiro da pele do animal, né? A gente tem que pensar também em relação à organização espacial e social. O que isso quer dizer? O Denzel já tá... Pode deixar ele vir. O Denzel já tá vindo aqui. E eu tô dando os comandos, né? Pra ele poder ficar, sentar, né? O meu gato tem que ser exemplo, ele tem que ser exemplo. Então, o que acontece? Voltando à organização espacial e social, né? O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo aqui dos gatos, tá? Os gatos, dentro do território em que eles estão, então, um exemplo aqui da minha casa, dentro do território aqui da minha casa, eles possuem as áreas, né, que são diferentes. Então, geralmente, na área central do território, é onde o gato, ele costuma brincar, ele costuma descansar, né? E na área periférica é onde, geralmente, os gatos costumam eliminar. Tem uma foto disso depois no próximo slide, tá? E também essa comunicação química está relacionada a crescimento, maturidade, então a gente tem que pensar que machos e fêmeas, eles possuem cheiros diferentes, né? Eles também exalam cheiros diferentes durante a fase sexual em que eles estão, então no caso uma fêmea quando está entrando no cio, ou o macho que está entrando na maturidade sexual, tá? Então essa comunicação química é extremamente complexa e muito importante. Aqui só para vocês entenderem essa foto da divisão do território dos gatos, tá? E por que eu já quis falar disso antes? Porque quando a gente for usar a feromonioterapia, falar sobre os feromônios, isso aqui vai ser extremamente essencial, tá? Para vocês entenderem que os gatos, eles possuem áreas diferentes, então, de eliminação, áreas para brincar, áreas para caçar, áreas para descansar, tá? Bom, e pensando em relação aos cheiros, né? Então, quando a gente fala de cheiro, a gente está falando de epitélio olfatório, né? É nariz. Então, vamos fazer uma comparação aqui, né? Que eu adoro essa foto, porque eu acho que ela é extremamente importante. Então, se a gente for comparar o tamanho do epitélio olfatório de um humano comparado ao gato e ao cachorro, tem uma diferença muito grande, né? Então, os humanos de 2 a 5 centímetros quadrados, em média, tá? Isso vai depender da literatura que a gente vai consultar. Os gatos, em média, de 20 a 40, né? E os cachorros, muito mais, né? Os cachorros são ótimos farejadores, né? Eu falo que são os cachorros que não têm a raça modificada, né? Aquele cachorro do focinho comprido. Então, infelizmente, provavelmente os cachorros, né, esses cachorros mais braquicefálicos, eles têm sim uma falha na comunicação, né, justamente por essa falha estrutural, anatômica, né, que eles têm. Bom, então os cachorros e os gatos sim têm o tamanho do epitélio maior, o número de receptores maior, né, e a sensibilidade maior, né? O gato a gente coloca em média 20 vezes maior e o cachorro em média de 50 mil vezes maior que o humano. Gente, eu falo que assim, eu não tenho noção do que seria isso, né? Se a gente tivesse o dobro do olfato, né? Eu não consigo ter uma dimensão, imagina. Então, é o que eu sempre digo, eles são capazes sim de cheirar coisas do além, né? De sentir cheiros que a gente nunca imaginaria que existissem, né? E fora esses 200 milhões de células receptoras, eles também possuem um segundo sistema olfativo, segundo Joe Bradshaw. Sempre pronuncio o nome dele errado.
Bom, e o que seria esse segundo sistema olfativo? Seria o sistema da captação e da produção dos feromônios, tá? Então, aqui a gente tem uma foto mostrando nos gatos, né, onde são as regiões de produção desses feromônios, tá? Então, a gente pensando aqui na cabeça, tem produção de feromônios através de glândulas sebáceas, sudorípadas, aqui na região das bochechas, aqui na região do queixinho, perto dos bigodes, aqui perto da orelhinha, tá? E a gente pensando no resto do corpo, tem produção na glândula mamária pelas mães, pelas fêmeas, tá? A gente tem produção de feromônios interdigital aqui nas almofadinhas da patinha. Tem também produção de feromônio aqui nessa região, né, na base da cauda, aqui em toda essa região aqui da cauda, do rabo do gato, tá? Tem aqui também próximas áreas genitais e tem também ali na região perianal, tá? Perto do bumbumzinho ali. Bom, aí a gente pensando em relação você mostrou que existem feromônios e quais são esses feromônios. Então, aqui eu tô falando dos gatos, tá, gente? Então, a gente já tem hoje, né, comprovado, estudado que os feromônios faciais, eles conseguiram identificar 5 frações, tá? 5 frações dos feromônios faciais. A fração F1 e a fração F5 ainda não se descobriu ainda a função, tipo, para que ela serve, tá? Mas a F2, a F3 e a F4, a gente já sabe o porquê que elas existem. Então, a F2, ela tá relacionada mais à questão sexual dos machos, tá? Então, é o feromônio que os machos liberam, né, na urina, tá? O F3, ele é o feromônio que a gente chama de deposição, né, em objetos. Eu vou dar cada detalhe disso para vocês, tá? Em objetos, então, que a gente chama de rubbing, né? Então, quando o gato vai lá e fica esfregando, né, a cabecinha, tem gato que vem e esfrega aqui, ó, no computador, quando eu tô dando palestra. É esse feromônio que eles estão deixando nos objetos, tá? É o F3. Quando o Denzel vem aqui, querer roubar a atenção e eu reforço o comportamento dele, ele tá deixando o quê também? O feromônio F4. Tá? Feromônio F4, que é o feromônio que eles usam para indivíduos afiliativos, então, indivíduos que eles gostam, que eles se dão bem, tá? Então, aí é o que eu sempre falo, mas e aí? O gato vem, se esfrega em você, uma hora ele passa não tem um botãozinho que fala, libera agora o F3, libera agora o F4, não, né, gente? Vai tudo de uma vez só, tá? Depois isso eu vou explicar também mais pra frente. Bom, então, aqui eu falei sobre a fração F3 e sobre a fração F4. Aí a gente tem o feromônio, tá? Que é o FAP, que é o feromônio que a gente também chama de apaziguador, né, felino, que é o da glândula mamária, que ele é produzido pelas mãezinhas, tá? 3 a 4 dias depois que os filhotinhos nascem, né? E uma das funções é atrair os filhotinhos ali pra tetinha, né? Pro filhotinho poder ir lá e mamar o leitezinho da mamãe, tá? E também, principalmente, para fazer um vínculo, né, social ali com a mãe e o filhote, tá? E o feromônio digital, que é o feromônio que ele é liberado durante a arranhadura. Bom, então vamos entrar em detalhes agora, mais detalhes a respeito disso. Então, como que os gatos deixam, né, essas marcas no ambiente? Então, vamos falar principalmente da arranhadura, do rubbing e do spray, tá? O middening, o que seria? Seria a deposição de feromônios através do cocô, tá? Ainda não tem estudo comprovando cientificamente se isso pode, isso não pode, tá? Acredita-se que sim, que pode haver sim deposição de feromônios através do cocô. Mas ainda como a medicina felina tem muita coisa aparecendo, muita novidade, então tem muita coisa, gente, que a gente ainda não tem comprovação, tá? E lembrando que esses comportamentos de marcação, eles servem para quê? Para os gatos poderem liberar esses feromônios e os odores no ambiente em que ele está. Bom, vamos começar falando do scratching, né? O scratching, o que seria? É arranhar.
O que a grande maioria das pessoas acha, o gato arranha por quê? Porque ele tem que afiar as unhas, porque ele tá bravo comigo, ele quer arranhar o sofá. Não. Vamos lá. O arranhar, ele tem várias funções. Então, sim, serve para alongar os músculos, né? Então, quando o gato, ele arranha, tem liberação de endorfinas, então, ele dá uma relaxada, alivia esse estresse, desprende as unhas soltas, remove as unhas soltas, tá? Quem tem gato em casa, às vezes já viu aquele pedacinho de unha que fica solto pela casa. Então, o gato, ele precisa estar mantendo essa unha saudável, né? Então, na verdade, não é que ele afia, ele desprende essas unhas. Só que qual que é a principal função do arranhar? É comunicação. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Todo gato vai arranhar alguma coisa, né? E aí vem aquela coisa, mas e aí, ele tá arranhando o meu sofá, como fazer? Vamos falar a respeito disso. Primeiro, a gente tem que entender o quê? Que o comportamento de arranhar, ele é um comportamento natural. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O gato tem que arranhar, né? Então, se nós, como tutores, né, ou como médicos veterinários, não indicarmos, ensinarmos, né, os clientes, os tutores, que arranhar é um comportamento natural e que o gato precisa exercer, vai ficar aquela confusão, porque o gato vai sair arranhando o sofá, o gato vai sair arranhando cama, né? E por que geralmente o gato gosta de arranhar sofá? Por que o gato gosta de arranhar a cama? Por quê? São estruturas geralmente que são estáveis, então quando o gato vai ali arranhar, ela não cai, ela não tomba, tem uma altura boa, né? E principalmente são estruturas que ficam em áreas sociais. O que é isso? São áreas que têm os cheiros da gente, o cheiro da nossa casa, né? Então, Isabela, mas e aí? Como que eu faço? Meu gato está arranhando o meu sofá. Então, a gente tem que entender aonde está esse sofá, quais são os arranhadores que esse gato tem e por que ele não está arranhando os arranhadores que ele tem. Doutora Isabela, mas eu tenho um arranhador enorme, daqueles de 3, 4 andares. Meu gato não quer nem saber desse arranhador. Beleza, o arranhador parece bacana, mas onde que tá esse arranhador? Tá lá no quartinho da empregada. Então, né? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? O gato, ele possui preferências, tá? De tipo de arranhadores. Então, vai ter gato que vai preferir o sisalzinho aqui. Vai ter gato que vai preferir o papelão. Vai ter gato que vai preferir carpete. E fora o substrato, que é o tipo do arranhador, o gato também tem preferências pelo ângulo. Então, vai ter gato que vai arranhar na vertical. Vai ter gato que vai arranhar na horizontal. Então, gente, o gato é um animal, né, altamente desenvolvido. Então, ele tem preferências por arranhadura, né? Então, a gente tem que tentar entender do nosso paciente, né? Então, quais são os tipos de arranhadores que eles gostam, né? A localização. Então, como que a gente vai resolver um problema de arranhadura? Escolhendo primeiramente um arranhador, né, correto, local correto, e depois também os feromônios também vão nos auxiliar, tá? Bom, aqui, exemplos, né? Aqui é a minha Roxy. Então, só para mostrar que, tipo assim, a gente tem várias texturas, né, diferentes, é o gato que vai meio que escolher. Geralmente, numa casa multicat, que é uma casa com vários gatos, o que eu falo para os clientes? Vamos dar opções, né? Dar opções de texturas diferentes, tamanhos diferentes, porque aí os gatos, eles meio que vão escolhendo, né? A gente tem que entender qual que é a preferência desse gato, tá? E, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente vê na internet, tá? Então, assim, falsas soluções, né? Então, pelo amor de Deus, nunca utilizar unha postiça. Infelizmente, a gente sabe que antigamente, né, usava-se arrancar as unhas dos gatos, nem vou comentar a respeito disso, né? Hoje, acho que é totalmente sem comentários a falar sobre isso, mas infelizmente muita gente ainda não sabe, tá? Então cabe a nós, formadores de opinião, tá passando essa informação para as pessoas, porque muita gente às vezes, né, por falta de informação acaba fazendo o que não é certo, tá? Bom, agora vamos para o outro comportamento de marcação, né? Que eu já comentei, mas agora eu vou mais detalhes, que é o rubbing, né? O que seria o rubbing? É quando o gato vai ali em algum local e deposita o feromônio, né, o F3 nesse objeto. Então, por que o gato ele tem que ficar fazendo essas marcações no ambiente que ele tá? Porque assim, gente, o gato ele precisa, dentro daquele espaço que ele vive, criar como se fosse uma cerca imaginária, tá? Vamos pensar então assim, que a gente tem que criar essa cerca e as estacas, né, da cerca são esses pontinhos de marcação. O
que ele precisa fazer nesse território. Então, num cantinho ele vai arranhar, no outro ele vai marcar, e todo dia ele vai ter que estar ali meio que reforçando isso daí, né? Então, presta atenção, né? Quem tem gatos, né? Quem nunca viu, às vezes, o cantinho da parede ali sujo? Né? Marcado de sujeira, na verdade não é sujeira, não é sujeira, são secreções, né, que o gato fica ali todo dia marcando. Então, tipo assim, eu preciso me sentir seguro no ambiente que eu tô, então eu tenho que promover essas marcações, né? E geralmente o gato ele promove essas marcações através da arranhadura, né, e através do rubbing, quando ele deposita. Então é legal a gente também estimular esse comportamento. Então a gente já tem algumas escovinhas que a gente pode usar, entendeu? Aqui, minha gangue. Então a gente pode usar essas escovinhas. Isabela, eu não tenho dinheiro, dá para improvisar. Já improvisei com escovinha de lavar louça, sabe? Aquelas escovinhas cola na parede. Então eu falo que não tem desculpa quando a gente quer melhorar, né, essa parte do enriquecimento ambiental dos gatos. Bom, aqui mais um vídeo, né? Então, assim, essas áreas são as áreas de produção de feromônios, são as áreas também que os gatos gostam de interação, né? Então, a grande maioria deles vem, procura interação, quer ficar passando o rostinho, né? Esse é o meu Jereminho. Bom, e aí a gente entra no alorubbing. O alorubbing é quando o gato, ele fica ali, né, passando ali a cabeça, principalmente, o corpo em animais ou pessoas, tá? Que a gente chama de indivíduos afiliativos, né? Então, assim, se o gato tiver uma boa relação com o cachorro, ele vai passar no cachorro, ele vai passar em outro gato. Então, isso é um comportamento bacana, que a gente tem que incentivar os gatos a fazerem, né? Porque vai criar mais segurança. Então, aquele gatinho que é um gatinho mais socializado, que você chega perto, ele vem e já começa a se esfregar, né? Presta atenção, primeiro ele vem investigar, ele vem cheirar, né? Aí depois, quando ele se sente confiante, ele começa ali, dá uma passadinha de cabeça. E é até uma dica, vamos dizer assim, da gente conseguir ter uma relação social positiva com o gato, né? Esperar o gato cheirar a gente primeiro, nunca chegar de vez, assim, querendo passar a mão nesse gato, tá? Então, extremamente importante. E lembrando que o feromônio aqui que eles depositam é a fração F4, tá? E aqui é um vídeo da minha gata, né? É o que eu falo, eles estão todo o tempo ali, eles passam F4, eles passam F3, aí eles passam os feromônios que estão ali atrás, né? Então não tem muito... uma hora eu vou passar uma hora eu vou passar outra. Não, é tudo de uma vez só. Bom, e aí... Infelizmente, uma outra forma de marcação também que acontece lembra, são 4 formas, é através da urina. Então, é quando a gente fala que os gatos estão fazendo a marcação em forma de spraying, tá? Então, geralmente, o comportamento de spray é um comportamento, assim, bem clássico, tá? As pessoas, elas conseguem às vezes, quando a gente vai fazer uma consulta comportamental, as pessoas já conseguem falar pra gente, a gente já meio que pega no começo, assim, sabe? Olha, eu acho que é um spray. Então, geralmente, a postura de spray, né? O gato, ele tem a cauda mais elevada, né? Ele pode dar uma tremidinha de rabo na hora de fazer. Geralmente acontece em superfícies verticais, mas pode acontecer em superfície horizontal, tá? E o comportamento de spraying, ele tá relacionado à marcação, mas também pode acontecer de animal que tá doente, animal com problema clínico, também apresentar comportamento de spray. Então, a gente tem que meio que investigar. Quando a gente fala em xixi fora da caixa, muita coisa tem que ser investigada, tá? Aqui um vídeo para vocês de uma paciente, né, numa casa de 10 ou 11 gatos. Então, os tutores estavam tendo vários problemas nessa casa. Eles estavam tendo spray, eles estavam tendo toalete, que é uma outra forma que eles têm de eliminar o xixi. E estava tendo, assim, vários problemas sociais entre os gatos, mas só para vocês observarem, né? Fora que a cadeira toda arranhada, né? Então, ó, é uma gata fêmea, uma gata castrada, né, que é extremamente comum. Ela chegava, ó, tá vendo?
fazia o spray e saía. Ah, Isabela, mas por que ela estava fazendo isso? A gente está investigando. A gente fez algumas sessões, a gente conseguiu investigar algumas coisas, né? Como é uma casa com muitos gatos, então a gente ainda está nesse processo de tentar, né, descobrir o porquê dessa marcação, tá? Mas primeiramente a gente tem que sempre diferenciar o que é marcação e o que é eliminação inapropriada, que a gente chama de toalete, tá? Ah, Isabela, e como que a gente vai identificar isso? Através da consultoria comportamental. É claro que quando a gente tem tutores maravilhosos que já mandam um vídeo assim pra gente, facilita muito o nosso trabalho, tá? Bom, então falei um pouquinho para vocês de como que os gatos acabam deixando esses feromônios no ambiente, tá? Lembra lá do começo que eles deixam os feromônios e tem alguém que vai receber. Então, como que os gatos recebem essa mensagem, né? Então, como que os gatos fazem a detecção dos cheiros, como que os gatos fazem a detecção dos feromônios, tá? Então, os gatos detectam, né, os feromônios no ambiente através de um órgão que chama vômero nasal, tá? Aqui, ó, é uma foto desse órgão, ele é pequenininho, ó, mais ou menos 3 centímetros, bem pequenininho, tá? A região anatômica dele é mais ou menos aqui, então ele tem dos dois lados, só para vocês terem uma noção. Aí, fica ali dentro, né? Então, assim, beleza, vamos lá. Tá vendo aqui os dentes, tá? Tá vendo que tem um buraquinho, uma bolinha e um buraquinho aqui, ó. Quem não estiver vendo, fala que tá. Né? Aqui é mais fácil, ó, a gente vê esse buraquinho, né? Aqui já tá um buracão. Então, aqui é a entrada, vamos dizer assim, do acesso dos feromônios até o órgão vômero-nasal. Bom, aqui uma foto para vocês poderem entender, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem boca, língua, certo? Boca, língua. Aqui a gente tem o órgão vômero-nasal. Quando a gente fala de feromônio, quando a gente fala de cheiro, a gente tem nariz, né? A passagem aqui toda uma mucosa olfatória, tá? Olfativa, aqui, tá? Toda uma mucosa, tá? Então, aqui eu aumentei para vocês entenderem um pouco mais a foto. E aí, vou explicar para vocês como que faz essa entrada do feromônio, tá? Mas aqui só para vocês conseguirem entender. Aqui a gente uma estrutura importante que a gente vai ter, que é o bulbo olfatório, tá? E esse bulbo olfatório, ele é dividido em bulbo olfatório acessório e bulbo olfatório principal. Vamos lá. Quando o feromônio entra ali, né, e o gato tem que captar esse feromônio através do órgão vômero-nasal, então ele vai entrar, né, aqui, aquele buraquinho que eu mostrei, né? E aí ele vai até o bulbo olfatório acessório, tá? Dali ele vai para regiões do cérebro, então vai para a amígdala, que a gente chama, é uma das regiões do cérebro emocional que a gente chama, tá? E aí quando a gente fala de epitélio olfatório, aqui ó, entrada do epitélio olfatório, tá? Que é esse grandão aqui. Então o que acontece? O cheiro, né? Ele vai ali no epitélio olfatório também principal, aí ele vai para o bulbo olfatório principal, tá? E dali também ele vai para outras regiões. Então ele vai também para a amígdala, ele também vai para o córtex, tá? O córtex pré-frontal. Qual que é a diferença disso? O que acontece? Os feromônios, lembra, é um comportamento inato. Então, o córtex pré-frontal, que é uma das regiões do cérebro que é responsável ali pela questão do comportamento aprendido, né? Com os feromônios não acontece, tá? Com os feromônios não acontece. Então, já vai direto ali para o cérebro emocional, tá? Então, essa que é uma diferença também que a gente tem. Aqui uma outra foto que acho que dá para também ajudar a entender melhor, tá? Então esse então é esse epitélio olfativo principal, né? Porque tem vários, ó, tá vendo como é complexo, gente? Parece que é tão fácil, né? Mas tem vários tamanhos aqui, vários tipos, então vai para o principal. Então aqui, tá? Aqui o órgão vômero-nasal, aqui, ó, tá? Aqui é uma foto, né? Mostrando, bem, é lindo, né? Aqui são outras duas estruturas também relacionadas aos cheiros, né? Relacionada a todo esse sistema sensorial que o gato tem.
E aqui, ó, quando a gente fala do bulbo, tá vendo? Tem o bulbo olfatório principal, que é esse grandão. Tem o bulbo olfatório acessório, que é esse A ou B aqui, ó, pequenininho. E outras coisas aqui, né, que não veio o caso a gente falar agora. Mas para que tudo isso? Para vocês entenderem o tanto que é complexo, né? Aqui só uma foto de cachorro, né? A gente já falou em relação ao tamanho do epitélio e tal. Só uma foto para vocês entenderem também. Né? E quando a gente fala do órgão vomeronasal, né, a gente tem que ver também que, assim, quem que tem essa estrutura, né? Então, alguns mamíferos placentários, então, cachorro, o cavalo, né, o gato tem. E em humanos, gente, quando eu fui pesquisar, ainda tá incerto, sabe? Parece que eles acharam em alguns humanos, não acharam em outros, tá um pouco incerto ainda, tá? E a gente também pode achar em marsupiais, né, os canguruzinhos, e também pode achar essa estrutura em cobras, lagartos, essas tutuaras, que eu acho que é um tipo de lagarto, tá? Só por questão de curiosidade. Bom, então, Isabela, aí você falou que, né, o feromônio, então, ele vai entrar naquele buraquinho, né, você mostrou a foto, e vai ali, né, expliquei as regiões, né, que vai esse feromônio. Mas e aí, como que isso acontece, né? Através do reflexo de Fleming, que a gente chama, tá? O gato, então, o que vai acontecer, primeiramente? Ele vai sentir o cheiro de alguma coisa, ó. Aí, como diz meu marido, ele vai fazer uma cara de besta. Ele vai abrir a boca e fazer uma cara de besta. Aqui mais um vídeo. Então, primeiro ele vai sentir uma odor diferente. Aí, né? Peraí, sentir um cheiro de alguma coisa. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso identificar. Então, eu sou muito evoluída, então eu vou ativar o meu sistema, o meu segundo sistema, que é o sistema da captação de feromônios. É mais ou menos assim o raciocínio do gato, ó. Outra coisa, gente, nem todo gato faz bonitinho assim, né? Abre essa boca bonitinho. Tem gato que você vê ele cheirando e às vezes você nem consegue ver ele abrindo a boca tão bem, tá? Então, só para vocês entenderem que às vezes é um pouquinho mais sutil essa abertura da boca. Bom, então, feromônios, né? A gente fala aqui falando tanto de feromônio natural quanto feromônio sintético. Para que usar feromônios no ambiente, né? Porque, lembra, o gato ele precisa estar meio que carimbando ali os locais em que ele tá, né? Através, a gente tem que estimular principalmente o comportamento da face, né? E o da arranhadura, porque isso vai aumentar o senso de segurança desse gato no território. Então, vai induzir esses gatos a comportamentos que são extremamente naturais da espécie, tá? E indiretamente vai, né, a modificação ambiental que vai acontecer, porque você tá, né, colocando ali um feromônio naquele ambiente, vai ocasionar naturalmente uma modificação do gato, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala em terapia comportamental, a gente tem que pensar em relação aos 3 pilares, tá, da terapia comportamental. Então, o que seriam esses 3 pilares? A gente tem que pensar que o gato ele tem esse ambiente e que às vezes a gente vai precisar fazer algum manejo, fazer alguma modificação nesse ambiente, tá? E aí, geralmente os gatos, quando a gente modifica o ambiente, naturalmente, a grande maioria deles, você já consegue modificar o gato, né? Comportamentalmente, vamos dizer assim. O cachorro já é bem mais difícil, tá? Então, quando a gente fala em modificação comportamental, a gente inclui aqui também as técnicas de adestramento. Mas quando a gente modifica também as questões do ambiente do gato, e quando a gente fala também ambiente, não é só físico, é um ambiente social desse gato. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente consegue modificar, às vezes, alguns comportamentos dos tutores, tá? Então, naturalmente, a gente acaba tendo essa modificação. E a feromonioterapia, ela faz parte desses pilares, juntamente com os psicofármacos, tá? E aí, a gente nunca vai indicar um feromônio isoladamente, porque não vai resolver, tá? Então, quando a gente fala em utilizar feromônios, a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar também essas 2 questões aqui. Porque o que a gente vê na prática, né? As pessoas, o meu gato
tá brigando, vou comprar um feromônio. O meu gato tá... Tudo as pessoas querem comprar feromônio, né? Então não é assim, né? Não é assim que os feromônios funcionam, né? Então a gente tem que saber também explicar isso pro nosso cliente, tá? Como que a gente faz o uso correto dessas ferramentas, tá? E aí, gente, eu gosto sempre de dar a minha experiência pessoal do que eu já usei, tá? Eu acho que é muito importante eu estar falando sobre isso. Com cachorros, eu parei um tempo de atender cachorros, a parte comportamental. Então, assim, eu não tive experiência com esse daqui, tá? Mas eu tive experiência com esse daqui. E aí as pessoas, mas e aí, funcionou? Depende, né? Depende se o cliente fez as outras coisas. Não adianta só o cliente querer usar a fenomonoterapia e não tratar as outras questões. Então, um exemplo clássico que a gente está perto, né, das festas de final de ano é fogos, barulhos, né? Então, se a gente tem um gatinho ou um cachorro que não foi sociabilizado, habituado, né? Na verdade, sociabilizado com pessoas, né? Não foi habituado com barulhos, então o que vai acontecer? Pode ser que vire um trauma, uma fobia, né? Então a gente tem que pensar que naquela situação como um todo, por exemplo, a gente tem que pensar, por exemplo, em visitas, né? Então, se é um gato que não foi ali, né, apresentado a visitas, apresentado a pessoas, apresentado a vozes diferentes, né? Então, esse gato pode ser que sim, que ele estranhe, que esse gato sofra. Então, a gente tem que pensar na emoção que está acontecendo ali, tá? Então, vamos lá. Eu já testei essas marcas aqui, tá? Já testei essa daqui, já testei esse daqui em forma de spray, tá? Fora do país, a gente tem ele em forma de coleira, tá? Quando eu comprei a primeira vez esse daqui, ele tinha um cheiro muito forte de lavanda. Depois eu percebi que eles foram mudando um pouquinho a composição. E esse cheiro começou a ficar mais fraco. Isabela, e quando você testou, foi bacana? Quando eu testei, foi bacana, tá? Só que aquilo que eu falo, a pessoa compra um produto, aí ela, não funcionou, mas, né? E aí a gente também, a gente tinha, né, até então aqui no Brasil, a gente tinha a apresentação do feromônio F3, né, da ceva, e a gente tinha o feromônio apaziguador da mãe, né, da glândula mamária da mãe. E agora a gente tem, né, essa novidade, né, que a Koenig trouxe aqui pra gente, que seria o Serenex, né? Então a gente tem o Serenex dos cães, tá? Que seria o DAP, que é o apaziguador dos cães, tá? Então, dog, né? De dog. E a gente tem o Serenex dos cães na forma de difusor e a gente tem ele na forma de spray. E para os gatos, a maior novidade qual é? Que o feromônio da Koenig, tanto no difusor quanto no spray, ele vem com o F3, tá? Que é o facial, lembra? E ele vem com o apaziguador dos gatos, aquele da glândula mamária. Então, é um diferencial bem bacana pra gente, uma opção que a gente tem agora aqui, tá? E aí, vamos colocar um pouco mais assim pra parte mais prática de tudo isso, para vocês poderem, né, também entender, porque às vezes fica um pouco confuso sim, tá? Então, assim, esse slide, gente, eu montei de acordo com a minha experiência, tá? Só para falar isso para vocês. E em relação também ao que a gente tem alguma coisa em literatura, mas muita coisa aqui em relação também à minha experiência. Então, vamos lá. Quando a gente fala em transportar animais, então quando a gente fala em idas, né, ao veterinário, quando a gente fala em viagens, em mudanças, né? A gente pensa em quê? Em spray. Até porque se tivesse como a gente botar ali no carro, no avião, daria, né? E a gente pode falar sim no F3 e a gente pode falar sim no CAP, tá? Porque lembra, a gente quer trazer segurança para esse território, não só social, mas também físico. Então, eu, Isabela, acho bacana a gente utilizar os dois, tá? Quando a gente fala mudanças, introdução de novos gatos, aí então quando já chegou então o gato, né? Então na casa, né? Não no processo da mudança. A gente pode fazer uso também do spray do difusor, tá? Uma coisa que a gente tem que explicar para as pessoas é que assim, o feromônio spray, gente, não é para sair espirrando no ar não, tá? Então lembra, comportamento de marcação F3. O gato ele vai deixar aquele feromônio em algum local. Então não adianta você borrifar, né? Você tem que... O spray, você tem que colocar ele em objetos. Então, por exemplo, você pode colocar num paninho,
desse gato, tá? Então, para ficar ali no ambiente, aí tem que ser o difusor, tá? Quando a gente fala também em internação, né, em clínicas veterinárias, quando a gente fala também em gatinhos de ONGs, a gente também pode fazer uso da feromonoterapia para ajudar também, tá? Esses gatos a terem emoções positivas. E aí, a gente vai um pouquinho aqui em relação aos problemas. Então, aquele gato que está fazendo xixi marcando o território, né? Então, como que a gente faz o raciocínio? Lembra, o gato, ele marca de 4 formas. Então, passando a cabecinha ali, através da arranhadura, através do xixi e pode marcar através do cocô. Então, quando a gente tem um caso de marcação urinária, o gato está fazendo xixi, por exemplo, que nem aquele exemplo que eu dei da minha cliente, ali na mesa. O que a gente tem que ensinar para o gato? Olha, em vez de você marcar aqui com xixi, a gente vai te dar opções para você marcar ou com a arranhadura ou com a face. Então, por isso que a gente pega o feromônio, o F3, e borrifa ali. Só que antes de borrifar, lembra, a gente tem que fazer remoção do cheiro, tá? E aí, para remover odores de cheiro de urina, tem que ser produto enzimático, tá? Então, é mais ou menos assim o raciocínio. Mais ou menos não, é assim que a gente faz o raciocínio. A mesma coisa, o gato tá arranhando o meu sofá. Tá? Começou a arranhar meu sofá. A arranhadura, ela também tem uma marcação visual, então não tem só os feromônios, o gato vai ali e arranha, então é marcação visual, né? Então vamos direcionar esse comportamento, então vamos procurar um arranhador que o gato goste, vamos ver o local que a gente vai colocar esse arranhador e vamos direcionar, então vamos ensinar o gato que ele vai arranhar o arranhador, e aí o que a gente faz ali no sofá para ele parar de arranhar o sofá? Borrifa o F3, tá? Então, assim, mas Isabela, eu já usei litros de F3 aqui, não tá resolvendo, mas espera aí, alguma coisa tá acontecendo, porque às vezes as pessoas elas acham que é só borrifar. Não, a gente tem que entender o que tá acontecendo nessa casa, por que esse gato tá aumentando esse comportamento de arranhadura. Então, é muita coisa que a gente tem que investigar, tá? Isabela, mas e aí, no caso, você indica também o CAP nessas duas situações? Indico, gente. Indico por quê? Se no caso, por exemplo, tiver uma marcação urinária, geralmente um problema social, né? No caso da arranhadura também tem, às vezes, um conflito social ali dentro com os gatos, né? Vai trazer benefício a gente também utilizar, entendeu? E quando a gente tem conflito com gatos, também é a mesma coisa, tá? Também é a mesma coisa. Aí, o contrário. Isabela, e no caso de conflito, você indica o F3? Gente, aí aqui eu vou responder depende. Você sabe por quê? Pode acontecer que sim, que o gato vai se beneficiar. Mas pode acontecer que, às vezes, aquele F3, que é um feromônio sintético, então não é um cheiro que já estava ali naquela casa, que às vezes, querendo ou não, é um cheiro diferente, porque é sintético. Então, já aconteceu de gato, às vezes, ficar, assim, com medo, mostrar uma certa agressividade, porque era um cheiro sintético, tá? Então, assim, gente, resumindo tudo isso daqui, não tem receita de bolo. Isabela, e aí? Minha casa, nossa, eu tenho 3 gatos. Meus gatos, nossa, eles vivem muito bem. Eles são super socializados entre eles. E aí, você indica feromonoterapia? Claro! Então, né, o raciocínio final que eu quero fazer, qual é? Feromonoterapia não é pra gente utilizar só quando a gente tem um problema, faz parte da natureza do gato. Então, se a gente quer trazer bem-estar, se a gente quer trazer conforto para esse gato, a gente tem que usar todo dia, né? Gente, não vamos esquecer, a gente mora numa casa de ser humano e a gente trouxe os gatos para dentro da nossa casa. Então, a gente tem que fazer com que esse gato tenha comportamento de gato, se sinta bem, né, todos os dias. Então, sim, a gente usa a feromonoterapia como prevenção, né? Não só quando tem problema, né? É claro que os problemas, sim, a gente pega muitos problemas comportamentais. Aqui foi um estudo da doutora Dani com o doutor Valdo no Brasil, tá? Eles atenderam, em média, 155 casos. Então, o que a gente vê muito, e eu também vejo muito, até fora do país, os outros trabalhos também mostram que sim, a gente tem felinos desenvolvendo agressão, a gente tem felinos fazendo xixi fora da caixa, e as pessoas às vezes acham que isso daqui, é só problema comportamental. E não, gente. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o gato ele tem um problema físico, né? Mais assim, podemos dizer, em órgãos, né? Em algum órgão ali, e ele vai desenvolver, ele não vai, por exemplo, vomitar.
né? Ele vai desenvolver uma alteração no comportamento, tá? Então, é esse raciocínio que eu quero deixar para vocês, que é extremamente importante a gente pensar dessa maneira, porque é o correto, tá? E aí, deixei esse artigo também aqui para mostrar para vocês o tanto que é importante essa questão do órgão vomeronasal, né, na vida social do gato. Esse trabalho mostra o quê? Que gatos que tiveram inflamações, né, nesse órgão, às vezes é uma coisa mais física, tipo um tumor, né, eles apresentaram casos de agressividade. Por quê? Porque é um órgão extremamente importante para essa vida social do gato, né? Então, imagina o gato quando ele começa a ficar mais velho, né? Então, começa a ter toda uma alteração, né? De tudo ali. Então, gente, finalizo aqui com vocês. Eu sempre falo dessa frase porque eu acho que, assim, para trabalhar com gato, a gente tem que amar os gatos, né? A gente tem que entender, sempre, a gente tem que entender que clínica e comportamento tá sempre junto, tá? Clínica e comportamento tá assim, ó, não tem como a gente desfazer. Então, eu falo que eu sempre pego um pouquinho no pé das pessoas que todo veterinário tem que entender um pouquinho, tá? De comportamento, não é obrigado a entender tudo, tá? E aí, quando precisa de uma coisa mais específica, os especializados estão aqui, né? O pessoal do comportamento tá aqui para atender todos vocês. E, gente, mais uma vez eu finalizo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se caso vocês ficarem com alguma dúvida, pode me chamar nas redes sociais. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? É uma honra para mim estar aqui com vocês e um grande beijo. Olá, eu sou Kátia Miyagawa, médica veterinária, gerente regional, e é com imenso prazer que nós da Koenig apresentamos para vocês a linha Serenex, feromônios que acalmam para cães e gatos. Mas antes, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa relação entre humanos e cães e gatos. Com a domesticação, nós acabamos tendo muito mais contato com os animais e aos poucos eles foram se tornando cada vez mais membros da família e hoje, muitas vezes, filhos de quatro patas. E essa evolução da domesticação leva a um cenário de humanização e superproteção, muitas vezes de uma forma até exagerada. Esse cenário acaba levando a alguns problemas comportamentais nesses animais, e que eles se manifestam de formas diferentes e eles apresentam os sinais de formas diferentes para a gente também. Os gatos, eles mantêm mais os instintos, eles são mais resistentes a adaptações e demonstram de forma muito mais sutil os estresses, né? As situações de estresse, as situações de ansiedade. Já os cães, eles têm a capacidade de abandonar muito mais fácil os instintos naturais, demonstram muito mais uma adaptação a mudanças, têm uma flexibilidade de serem humanizados cada vez mais, e, por outro lado, também manifestam também, de forma mais clara e exacerbada, as situações de estresse. E diante desse cenário que a gente tem, onde os cães eles demonstram muito mais as reações de estresse, é muito mais fácil a gente conseguir identificar o que causa estresse no cão. Por exemplo, é muito comum a gente ver animais que sofrem com medo de ruídos, como fogos, trovões, festas, transporte, convivência com outros pets ou até com outros humanos e ansiedade de ficar sozinho. Já os gatos, como eles demonstram de uma forma muito mais sutil, a gente vai perceber por pequenos detalhes, pequenas mudanças de comportamento. E lembrando que essas mudanças de comportamento também são importantes quando a gente pode estar relacionado a alguma patologia que é importante investigar também. Alguns sinais que os gatos demonstram quando estão estressados, como micção fora do local correto, miados altos, lambedura excessiva e agressividade. E diante desses sinais, dessa situação de problemas comportamentais devido à ansiedade e estresse, hoje a gente tem um mercado de feromonioterapia. E para esse mercado, agora a gente tem a linha Serenex, e é um mercado que tem uma tendência a um crescimento muito maior, né, por conta até dessa humanização nossa com os animais. E apresento para vocês, então, a linha Serenex. É uma linha de produtos naturais,
à base de feromônios, que vão auxiliar aí nos problemas comportamentais, que são gerados geralmente pelo estresse, pela ansiedade. E esses feromônios, eles vão ajudar a criar um ambiente de segurança, diminuir tensões e aumentar a disponibilidade de bem-estar. Serenex caninus, à base de feromônio M2, que é um feromônio sintético, análogo ao feromônio das glândulas mamárias. Serenex felinus, que é a base de uma associação de 2 feromônios sintéticos, análogo à glândula mamária e análogo ao facial felino F3. Então, é o único produto 2 em 1 no mercado. Além disso, a linha possui um diferencial que é a geração de bem-estar por 2 vias. A gente tem o estímulo do feromônio, que é captado através do órgão vômero nasal, e também o odor, um cheiro agradável do produto, que ele vai ativar o complexo olfatório e vai gerar um estímulo para a memória positiva. Ou seja, aqui o animal ele vai lembrar que aquele cheirinho causa uma sensação de bem-estar, que na verdade é causada pelo feromônio. Temos 3 apresentações em cada linha: difusor, refil e spray. O difusor ele é ideal para ajudar a sensação de segurança e tranquilidade dentro da casa. Todos os nossos aparelhos são certificados pelo Inmetro, possui 4 semanas de ação e alcance de 70 metros quadrados. Além disso, a gente tem um botão de liga e desliga com luz indicadora e um botão de controle de intensidade de evaporação. Esse controle de intensidade de evaporação, ele é regulado conforme o tamanho da área e também a situação de estresse do animal. A luz indicadora e o botão liga e desliga. O spray, ideal para ajudar a sensação de segurança e tranquilidade dentro e fora de casa. Embalagem de 70 ml em frasco padrão cosmético, rotulada que evita a falsificação do produto. Ideal para viagens e transporte, visitas ao veterinário, estresse ao socializar com outros pets, situações pontuais e pode ser utilizado também junto com difusor em associação. Uma válvula spray em névoa, que cobre uma superfície maior de pulverização com menor quantidade de produto. Além disso, ele rende até 100 aplicações de 6 pulverizações cada, ou seja, 600 borrifadas. Aqui, como aplicar o produto: pulverizar com uma distância de 10 centímetros do objeto, em média 6 borrifadas, esperar 15 minutos e colocar o animal em contato com o objeto. A aplicação ela vai durar de 4 a 5 horas. Aqui alguns vídeos de uso da linha Serenex, o Serenex difusor caninus. Aqui foi uma situação de 2 cachorrinhas que precisaram ficar distante dos tutores por um período, e era uma situação importante de se preocupar com o estresse dos animais, porque uma delas, a Pincher, ela já tem um histórico de sofrer com ansiedade de separação, e junto com outras condutas, um processo de adaptação, o Serenex foi muito importante nessa situação. Aqui uma aplicação na caminha do Serenex Spray, aguardando 15 minutos e então colocando o animal próximo em contato. Essa é uma cachorrinha que, apesar de idosa, é muito ativa, muito ansiosa, e o Serenex deixou ela mais tranquila, calma, conseguiu ter um sono melhor. Aqui é um gatinho de uma clínica. Ele nunca tinha entrado em contato com nenhum tipo de feromônio. Essa foi a primeira vez. A gente pegou os brinquedos, aplicou o Serenex Felinus Spray, aguardou 15 minutos e colocou ali disponível para ele entrar em contato. Então ele identifica, se esfrega. E esse é um gatinho mais curioso, que foi uma situação em que, na verdade, o produto não tinha sido aplicado, mas dentro da bolsa dessa vendedora tinha um produto demonstrador. E o gato, esse gatinho, ele tem um perfil mais arisco, mas ele provavelmente identificou o feromônio e estava ali todo curioso dentro da bolsa dela.
Então, também é importante a gente falar, reforçar o que a Isabela também já disse, né? Que a feromonioterapia, ela não pode ser usada sozinha, ela não vai resolver todos os problemas, é uma terapia complementar a outras condutas, a outras terapias, para que a gente possa resolver, sim, os problemas comportamentais. O uso pontual em algumas situações, como medo de barulho, fogos, trovão, viagens agora no final do ano, é legal utilizar o produto porque ele vai criar um ambiente de segurança para o animal. Tá ótimo? Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.